Conecta Entrevista. Para falar mais sobre o assunto, trouxemos aqui no estúdio o Dr. Fernando Vivian, ele que é mastologista e diretor técnico do Núcleo de Atenção à Saúde da Mulher da Secretaria Municipal da Saúde. Boa noite, Dr. Fernando. Gostaria de agradecer sua presença aqui no estúdio. Boa noite, obrigado pelo convite. É uma oportunidade enorme a gente poder conversar sobre o Outubro Rosa e trazer para as pessoas que estão escutando, em cima desse relato aí muito interessante da Juliana, essa paciente, né? A gente poder falar um pouco sobre a campanha e brevemente explicar e conscientizar as pessoas numa época de tanto sensacionalismo em rede social, trazer um pouco de informação correta. Certo, muito obrigada, nós que agradecemos. Então, explica pra gente um pouco a importância da campanha Outubro Rosa. Bom, na verdade, a campanha, ela se a gente pode chamar assim, o mês, né, do Outubro Rosa, ele tem um papel muito significativo de fazer um chamamento para as mulheres, né, que, na verdade, é uma continuidade. Isso é todos os dias, o município está engajado em oferecer o acesso às mulheres para fazer o rastreio. A gente tem no Brasil hoje 3 tipos básicos de câncer que tem rastreio, né, como uma ferramenta de diagnóstico. Então, o que é importante as pessoas saberem é que existem 2 formas de descobrir o câncer, né? Uma delas é por rastreio. O que é isso? É pegar uma população que não tem sintoma nenhum e oferece para elas uma determinada prática, um determinado exame que possa fazer a descoberta de uma doença. Então, isso hoje a gente tem para o câncer do colo do útero, para o câncer de mama e para o câncer de intestino. Existem outros tipos de tumor, outros tipos de câncer, né, que eles, na verdade, se beneficiam da detecção precoce. O que é isso? A gente não consegue sinalizar as pessoas que vão ter o câncer. Então, a triagem dessas pessoas, na verdade, acaba sendo por manifestações que elas começam a ter e que elas devem imediatamente procurar uma ajuda médica para que, então, se ofereça um melhor exame. Porque a gente também sabe que fazer exames em exagero provoca falsos diagnósticos, provoca biópsias desnecessárias, provoca ansiedade, enfim, uma série de perdas secundárias, né? E quando você diz em exagero, você diria com relação ao autoexame, fazer muito frequentemente? Não, o autoexame está dentro de um conjunto de ações que fazem parte da mulher se conhecer, né? Os americanos chamam isso de breast awareness. Então é quando você começa a cuidar da sua mama e você reconhece a sua mama. O que aconteceu com a Juliana foi exatamente isso. Muito provavelmente ela, por se examinar com frequência, ela conhecia a mama dela e ela notou exatamente quando apareceu uma coisa diferente. E foi isso que ajudou ela a fazer um diagnóstico e buscar o tratamento com tanta precocidade, né? E trazendo um pouco para Caxias do Sul, é possível perceber o impacto da campanha aqui na cidade? Com certeza. A gente fez um levantamento ano passado na campanha... 2 anos atrás a gente fez um levantamento da campanha do Outubro Rosa para ver exatamente, né? Afinal de contas é um gasto, as UBSs ficam abertas, as pessoas são chamadas para trabalhar. Então, quanto que o município está colocando em cima disso e que resultado isso tem? Então, nós fizemos um levantamento e foram realizadas mais de 1.600 mamografias, né? Agendamentos. A gente identificou que desses agendamentos, a gente teve pouco mais de 1.200 mulheres que compareceram no dia da execução da mamografia. Então a gente percebe que também nesse intervalo tem um gap de pessoas ali, esse tempo que leva até fazer a mamografia faz com que algumas pessoas acabem esquecendo, né? Isso é prejudicial, porque deixa outras em lista de espera e acaba não utilizando o sistema que está ali e está subutilizado. Naquela campanha, nós fizemos uma leitura de todas as mamografias que tinham dado com alta suspeita, acompanhamos todas essas mulheres, né, sem elas saberem, de forma anônima, a gente buscou todos os laudos e nós, então, identificamos os laudos suspeitos. Foram feitos chamamentos nas unidades básicas de saúde e, daquele ano, foram feitos 6 diagnósticos de câncer de mama, sendo que 2 daquelas mulheres tinham menos de 50 anos. Por que eu sinalizo isso? Porque o Ministério da Saúde ele apregou que esse rastreio deve ser começado a partir de 50. Por quê? Porque o pico do câncer de mama, ele incide muito mais em mulheres entre 50 e 60 anos. Mas existe uma fatia de mulheres que vai aparecer o câncer de uma forma mais precoce, né? Então, como no Rio Grande do Sul a gente tem uma incidência um pouco maior de casos de câncer de mama e a gente percebe que mulheres mais jovens também
tem a doença, o município ele sustenta esse custo, porque então o Ministério da Saúde não paga por essas mamografias, mas o município custeia isso e oferece para todas as mulheres a partir dos 40. E você acredita que, por meio das campanhas de Outubro Rosa, as mulheres estão se conscientizando mais ou estão deixando só mais para outubro mesmo? Não, eu acho que isso traz o debate, né? Assim como a gente saiu do Setembro Amarelo e falou-se muito sobre suicídio. Então, eu sou especialista em mama, né? Mas passei o mês inteiro escutando falar sobre suicídio. Isso me trouxe muita informação, isso me trouxe muito conhecimento. E conhecimento gera conhecimento, multiplica conhecimento. Então, no momento que a gente está aqui falando sobre Outubro Rosa, que as pessoas estão escutando isso, claro que isso desperta, né, no público feminino uma atenção maior. Mas isso gera um número maior de procura, né? Falar sobre o assunto câncer de mama. Para a gente ter uma ideia, para 2019 se estima quase 60 mil casos novos no Brasil. Então é um número muito significante, né? O câncer de mama é o câncer mais prevalente nas mulheres, é o que mais aparece. Então, por isso que ele merece esse mês inteiro, né? Porque o impacto de uma conscientização vai trazer resultado no tratamento. E nos homens, a gente tem uma frequência maior de casos ou... Não, na verdade, o câncer de mama, ele ocorre em homens, né? Mas a frequência dele é cerca de 1% ou menos. Então, né, para cada 100 diagnósticos de caso de câncer, tanto que para os homens a gente não recomenda o rastreio, né? Não existe um protocolo específico para isso. Justamente, daqui a pouco vai se palpar, vai sentir um carocinho, vai achar que é alguma coisa errada e aquilo ali é totalmente natural. Entendo. O nosso repórter Leandro tem uma pergunta do Whats. Na verdade, Fernanda, é uma pergunta minha mesmo. Tu acabou destacando sobre o sensacionalismo, né, das mídias. Como que você vê, então, mais detalhadamente, essa cobertura midiática sobre o Outubro Rosa? Olha, eu fico muito feliz quando a gente tem espaço para poder falar baseado nas evidências, né? É uma expressão que se usa muito em medicina, né? As evidências são as comprovações. Então, aquelas coisas que não têm comprovação, elas causam muito mal-estar na população, porque o público leigo acaba se influenciando por essa velocidade que as informações se propagam, né? E por isso que eu acredito muito na educação das pessoas, de orientar adequadamente, dizer, olha, o que salva vidas? A gente consegue salvar vidas fazendo mamografia. E não a gente dizer, não, mas a mamografia tem raios X, e isso causa câncer, isso provoca malefícios. Tudo que se faz pode causar um dano, inclusive o exagero dos exames, a gente sabe disso, que fazer exames em exagero pode causar danos para as pessoas, mas no momento que você impacta em cima de um grupo específico e que isso é calculado, sem dúvida nenhuma a mamografia vai trazer benefício para as mulheres, então é uma lenda urbana de que a mamografia possa causar o câncer. Certo. Agora sim, oficialmente tem uma pergunta no WhatsApp da Gabriela. Ela tem 23 anos e há 7 anos utiliza a pílula anticoncepcional. E a dúvida da Gabriela é a seguinte: o anticoncepcional pode aumentar o risco do câncer de mama? Olha, gostaria de não ter recebido essa pergunta, porque, na verdade, esse ano entrou muito forte esse assunto, depois de uma publicação, né, científica, então pesquisas que foram conduzidas dentro de toda uma metodologia séria e que se identificou que o grupo de mulheres que usa anticoncepcional oral com hormônios combinados, ele tem um incremento, né? Esse grupo feminino tem um incremento do risco relativo. Então, traduzindo um pouco isso, cada pessoa tem um risco relativo de desenvolver determinadas doenças, né? Então, as mulheres mais obesas, as mulheres que consomem muito álcool, que já têm histórico familiar, que têm mutações genéticas, cada situação dessa vai causar um risco inerente àquela pessoa, naquela característica. O uso da pílula vai aumentar esse risco relativo. Então, não quer dizer que tomar a pílula vai dar câncer. É isso que a gente tem que ter cuidado de interpretar, né? Então, dentro dessa informação, eu posso dizer para ela que sim, mas ela tem que conversar com o ginecologista dela ou com o mastologista para que explique dentro do cenário dela, inclusive isso, qual que é o risco, porque o anticoncepcional oral ele também tem risco de trombose, tem uma série de outros riscos, mas será que realmente o risco do câncer de mama para ela vai ser significativo ou o risco de uma gravidez pode ser pior? Lembrando o pessoal aí de casa que vocês também podem fazer alguma pergunta para o Dr. Vivian pelo WhatsApp no 54996857370.
Doutor Fernando, eu também gostaria de fazer uma pergunta. Além de realizar o autoexame frequentemente, existem outras formas de prevenir o câncer? Bom, a prevenção, né, é uma palavra que nesse momento a gente tem que dar uma traduzida nela, porque a gente não consegue prevenir, né? Então, quando a gente fala de prevenção no câncer de mama, a gente fala prevenir mortalidade, né? A gente está prevenindo que as pessoas venham a morrer. Porque o que previne o câncer de mama? Tudo aquilo que reduz, que a gente comentou agora, que é o risco relativo. O que vai reduzir o risco? As pessoas deixarem de ser sedentárias, as mulheres perderem peso, então não é só uma questão estética, principalmente aquelas que estão nos ouvindo que estão depois da menopausa. Então, depois da menopausa, a mulher tem uma tendência a dar uma engordadinha, isso aí tem que cuidar, porque a gordura na mulher também pode ter uma produção hormonal periférica, né? Então, as mulheres que começaram a menstruar muito cedo, e aquelas mulheres que pararam de menstruar muito tarde, elas ficam um período muito longo da vida delas exposta aos seus próprios hormônios, né? Então, isso também pode causar um fator de risco para elas desencadearem o câncer. Para a gente realmente reduzir mortalidade, a gente tem que fazer diagnóstico precoce, né? Então, riscos inerentes a um determinado grupo, por exemplo, minha mãe teve câncer, minha irmã teve câncer, qual que é o meu risco? Existem modelos matemáticos que ajudam, inclusive, a calcular isso. Qual que é o risco daquela pessoa? Em cima daquele risco, a gente vai incrementar. Bom, se você tomar pílula, pode ser que aumente mais um pouquinho, né? Olha, se você usar hormônios depois da menopausa, pode ser que interfira ou não. Mas, definitivamente, a nossa bandeira é diagnóstico precoce, é realização de mamografia. E o exame, o autoconhecimento é muito importante, né? Então, que as mulheres já tenham essa orientação, essa questão educativa de se tocarem, né? Porque às vezes a gente tem, principalmente mulheres com mais idade, que não tiveram acesso à informação e cultura, que não se examinam. E às vezes chegam no hospital daí com tumores. Que acho que uma coisinha que é bem interessante a gente colocar, assim, né? Para finalizar, a gente vem observando que o tamanho do tumor, quando a gente diagnostica, aqui em Caxias vem diminuindo, né? Cerca de 10, 12 anos atrás, a média, se a gente somasse todos os tumores, o tamanho do câncer que foi descoberto, ele oscilava em torno de 3,5 centímetros. No último estudo que a gente fez um levantamento, a média do tamanho do tumor ao ser descoberto, então, claro, a gente vai ter aqueles muito grandes e aqueles bem iniciais, mas a média foi 2,8. Isso significa o quê? Que, na média, as mulheres vêm descobrindo o câncer mais cedo. Doutor Vivian, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade aqui. E este foi mais um Conecta UX aqui na Sala de Aula ao Vivo.